Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um review de figuras de ação. E o escolhido da vez foi o aquático da linha Masters of the Universe Origins em sua versão Cartoon Collection da Mattel. É isso aí, mais uma figura da Cartoon aqui pra gente revisar, a figura que faltava dessa segunda wave, e é uma wave até que a gente pode dizer que foi um pouco mais fácil de ser encontrada aqui pra gente no Brasil, afinal houve algumas lojas que trouxeram essas figuras aqui numa quantidade um pouquinho maior, e aí a gente pôde encontrar aí com mais facilidade sem precisar importar. Então, essa aqui é uma figura muito interessante e, obviamente, a gente ia trazer aqui para o canal para a gente dar uma olhada, ver como é que ficou na versão animada esse personagem aí que é tão importante na linha Motu, não é verdade? Então a gente começa falando aqui da sua cartela, a cartela que, apesar de manter as dimensões das cartelas clássicas, que a gente já estava bem acostumado na linha Origins, aqui nós temos uma arte diferente, uma arte que evoca aí exatamente o desenho animado da Filmation. Afinal, temos o Castelo de Grayskull da animação ali ao fundo. O logo é He-Man and the Masters of the Universe, porque esse era o nome da animação mesmo, né? E temos aqui o nome do personagem que está só em inglês, não temos a versão traduzida aqui pra gente no Brasil, que o nome do personagem é Aquático, né? Além disso, temos a figura aqui no blister transparente, com a bolinha aqui no meio, como sempre, mini comic aqui ao fundo, adesivo da Cartoon Collection, e quando a gente vira, temos como sempre uma arte muito legal aqui, baseada na animação. Aqui não está descrito, mas essa gravura aqui se refere a um episódio lá da animação da Filmation que se chamava Cidade Debaixo do Mar, vamos assim dizer, numa tradução livre, em que o aquático tomava conta lá de um reino submarino e usava inclusive a Pérola do Poder aqui, como a gente pode ver nessa imagem. Tá aqui o He-Man, o Mentor e até o Gato Guerreiro. Temos aqui na parte de baixo questões aqui mostrando como é que a figura funciona, vamos assim dizer, né? O que a figura tem de característica. Aqui ela segurando a pérola, aqui ela segurando o seu tridente e as demais figuras aqui no checklist dessa segunda wave. Temos a Tila, o Mandíbula, o Stratos e o Aquático aqui, fechando essa segunda wave que a gente já revisou todas essas aqui no nosso canal. Só dá uma procurada aí que você vai encontrar. Parte de baixo, questões legais e de segurança. Curioso, inclusive tem até selo do Inmetro aqui, quer dizer que essas figuras foram autorizadas a serem comercializadas aqui no Brasil, tiveram até registro aqui. Curioso que não veio nas grandes lojas, né? Uma pena. Mas enfim, com tudo isso colocado, vamos abrir aqui esse aquático, ver como é que ele ficou na sua versão animada. Então, bora lá. Cartela aberta, a gente tem aqui a mini comic que vem com a figura. Mini comic aqui que tem como astros os dois personagens que saíram em fases diferentes aqui da mesma wave, né? Nós temos o Aquático e o Stratos, e temos aqui a aventura na mini comic, como de costume, sem os balões de texto aqui na versão internacional pra gente. Parece ser uma aventura bem legal aí, inclusive a gente vê o Aquático atacando aqui as pessoas na superfície, Stratos e seu povo aqui, os guerreiros alados de Avion contra-atacando, bem legal aqui. Infelizmente não tem os balões pra gente curtir a aventura, né? O que é uma pena. Aqui a parte de trás, o catálogo com as 4 figuras mais recentes à época, né? As que tinham saído aí, as que são contemporâneas do período aqui. Essas 4, Tila, Mandíbula, Stratos e Aquático. Além disso, temos também o manualzinho, como de costume, que temos aqui as partes que são desmontáveis, né? Estão em um cinza mais escuro. Aqui é a parte que você pode destacar aqui, se quiser montar um personagem diferente, mudar partes e tal. Curioso aqui nesse manual que o Aquático, eu acho que é a primeira figura que eu vejo no manualzinho que tá sem o colete, né? Ele tá aqui com o torso sem a proteção do colete, né? Interessante.
E prontinho tá ele aqui, o nosso vilão, já liberto da sua cartela para a gente ver melhor aí os seus detalhes. A gente começa falando aqui da sua altura, como sempre. A gente chega aqui, a gente consegue ver que ele tem por volta aí de quase 15 centímetros aproximadamente, um pouquinho mais alto que os Origins comuns, os Origins regulares, baseados nas figuras vintage, porque essas figuras da linha Cartoon são um pouquinho mais altas mesmo, por conta desse torso novo e especialmente das pernas aqui, que ficam mais eretas, ficam mais retinhas, diferente do que a gente tinha nas primeiras figuras da linha, né? Então a gente tem aqui uma figura de cores bem chapadas, um contraste bem grande aqui, mas também, como eu sempre falo, dentro do esperado quando a gente considera figuras baseadas em desenho animado. É para ser assim, não é para ficar tendo detalhe de sombreamento, muito detalhe de pintura aqui não, porque eram figuras simples, baseadas em personagens simples lá da animação. Para fazer animação, eles pegavam a figura, que era a inspiração, e tornavam-na mais simples, para facilitar o trabalho dos animadores. E aqui a gente tem a transcrição em forma de figura de ação, numa forma 3D, o que a gente tinha lá em 2D. E posso dizer para vocês que tá bem legal, tá super bem feitinho aqui. Temos um grande reaproveitamento de parte aqui, porque Motu é assim mesmo, né? Meio que o pessoal todo padronizado lá, todo mundo fortão lá em Eternia, mas é o que a gente já esperava da linha de figuras mesmo. Temos algum reaproveitamento aqui nas pernas, o torso é aquele mesmo que a gente já está acostumado, a gente pode ver aqui, aquele torso que é novo, é um pouquinho maior, né? A gente nota aqui também, né, pelas costas dele aqui também. Temos aqui os mesmos braços, bíceps e tudo mais. Eu acho que de parte nova mesmo, novidade aqui, nós temos nesse antebraço, que tem luvas, né? Não tem bracelete, não é aquele antebraço sem nada como o do esqueleto. Então a gente tem aqui um antebraço novo, e eu acho que esse pezinho de 3 dedos aqui, que apesar de ser algo muito comum nas figuras dos vilões da linha Vintage original e também da Origins, que é baseada nas figuras Vintage, aqui na linha Cartoon eu acho que estava fazendo a sua estreia, né? Acho que o Aquático só nessa linha aqui no começo tinha o pezinho dessa forma aqui. E era assim mesmo, o desenho animado ele também tinha esse pé aqui de monstro com 3 dedos. Essa parte da canela da botinha aqui a gente já viu em outras vezes, já vimos no esqueleto, já vimos no Stratos, então não é novidade. Nem essa parte aqui do quadril, é aquele mesmo quadril mais básico, mais simples, em que o cinturão não tem pedras. A gente nota que ele é liso, sem nada, porque era assim que era na animação mesmo. Outra coisa que é legal a gente comentar aqui é o seu colete, tá muito igualzinho que a gente tinha na animação, inclusive essa parte de trás aqui, né, bem legal aqui, dessa forma que fizeram, para parecer bem mesmo o que a gente tinha na animação. A gente olhava de costas ao Aquático e era essa aparência que o colete dele tinha no desenho animado também. E aqui a gente vem na parte mais interessante aqui, que é a escultura do rosto. O Aquático, particularmente falando, era a figura que eu mais estava interessado em adquirir dessa wave aqui. Era a figura que eu estava mais ansioso para conseguir, porque ele é diferente, né? O Aquático do desenho animado, ele era diferente do que a gente tinha na figura de ação original lá na década de 80, era diferente do que a gente tinha na arte da caixa lá no fundo, né? Na cross-cell art. Ou seja, o Aquático é um personagem que tinha uma aparência muito distinta quando a gente via a arte da embalagem dele, a figura em si e o desenho animado. E a gente queria, quando era criança, né, a gente viu o Aquático dessa forma aqui no desenho animado, ia lá ver o boneco dele, era muito diferente, a gente falava, pô, mas nem se parece com o Aquático do desenho. Finalmente aqui a gente tem um Aquático que é igual ao do desenho animado, e devo dizer que também o pessoal da Mattel fez um trabalho muito competente aqui em transformar em uma figura 3D aqui o rostinho dele. Olha só que legal, que bem feita a escultura, lembra realmente o Aquático do desenho animado, inclusive até aqui a escultura, essa linhazinha aqui, a boca dele, olha que legal, bem pintada, inclusive a escultura dos dentes, todos pontudos, olha só, todos os dentes pontiagudos, e o fundo da boca pintado de preto, o olhão esbugalhado, que era bem característico do personagem, detalhezinhos aqui de pintura, né, umas borradinhas aqui, mas esperado, uma vez que se trata de um processo industrial. E aqui as barbatanas aqui, como se fossem as orelhas dele, tá bem legal, muito bem transcrito aqui, eu achei super bem feitinho, gostei pra caramba aqui. Por mim, esse Aquático aqui, eu acho que foi
um grande trunfo da Mattel aqui ao recriar essa figura como parte da Cartoon Collection. Vamos falar agora das articulações da figura, uma figura bem básica, bem simples, então vai trazer aí os padrões básicos da linha mesmo. Nós temos articulação aqui na cabeça que gira para os lados, pode subir até aqui, pode descer até aqui. Temos articulação aqui na altura do ombro junto ao torso que pode subir até aqui, girar 360 graus, o coletinho não fica no caminho. Temos articulação aqui no cotovelo que pode dobrar e pode girar para os lados, é simples, mas é bem funcional. Temos corte aqui na altura do punho, entre a mão e o punho aqui, que pode girar, pode subir, pode descer. Temos articulação aqui na cintura. O colete também não fica no caminho para você girar a cintura do personagem. Temos articulação aqui no quadril, que pode abrir bastante, pode ir para frente até aqui, pode ir para trás até aqui, aí limita um pouquinho por conta da própria escultura do calção. Temos articulação aqui no joelho, que pode dobrar e girar para os lados também. Temos corte na botinha aqui, pode girar para os lados, e aqui no calcanhar pode descer, pode subir, pode girar para os lados, e tem aquele joguinho, como eu sempre falo, que é super legal aí para você estabilizar a figura, colocá-la em pé de forma mais fácil, e também para colocar em poses aí para você brincar, colocar em poses dinâmicas, tirar fotos e tudo mais. Então tá tudo dentro dos conformes, e devo dizer, hein, articulações bem rígidas aí, parabéns para Mattel, a figura tá super firminha. Com relação a acessórios, o primeiro que a gente cita aqui é o tridente, que acompanha a figura. Está num plástico de um tom metálico, não tem pintura nem nada, nem sombramento, mas acho que nem precisa. A própria aparência do plástico aqui já denota, já dá essa impressão de metal, ou seja, ficou bem feito aí, ficou bem legal. Além disso, temos também a pérola, que faz alusão ao episódio que essa figura aqui está fazendo menção. A pérola do poder aqui, super bem feitinha, com uns detalhes de brilho aqui, inclusive, com esse tom de pérola mesmo, afinal faz todo sentido, tinha que ser, né? Então tá bem feitinho aqui, tá bem legal. E se você quiser colocar na mão do personagem, dá para pôr, inclusive, na mão aberta dele, se você quiser expô-lo dessa forma aí, segurando a pérola do poder, vai dar para fazer isso também. E aqui chegou a nossa hora da comparação, em que a gente faz o comparativo da figura que está sendo revisada com outras ou da mesma linha, para a gente ver aí se ela está dentro da escala, dentro do esperado, ou até com ele próprio em outras versões de outras linhas de figura. A gente começa aqui comparando o aquático Cartoon com o esqueleto Cartoon, já revisado aqui no canal. Convido você a dar uma passadinha lá nesse nosso outro review, para a gente ver aí que eles têm, obviamente, um compartilhamento grande de bases aqui, a parte do torso, das pernas, dos braços aqui, mas tem algumas partes novas, né? A diferença dos pés aqui, dos antebraços, por exemplo. Mas estão bem equivalentes aqui em termos de altura, então tá tudo certinho, tudo ok aí com essas duas figuras para a gente expor aí na coleção. E aqui um comparativo que eu queria muito fazer, que era esses três aqui lado a lado. Aqui nós temos três aquáticos, todos da linha Origins, mas cada um representando aqui tem uma fonte, uma origem distinta. Aqui nós temos o aquático que saiu primeiro na linha Origins, que é baseado na figura vintage, é o famoso aquático cara de gato, por conta da escultura da cabeça dele, que era bem diferente do que a gente tinha na arte do catálogo da figura, né? Na arte da cartela, na Crossel Art, que tinha mais essa aparência aqui do aquático que saiu depois, que era o Lords of Power, na mesma linha Origins aqui. E por fim temos o aquático do desenho animado, tão distinto dos outros dois. Por isso que eu comentei no começo do vídeo que esse aquático Cartoon aqui era uma figura que eu queria bastante, queria muito fazer o vídeo dele, queria muito ver como é que ele ia ficar, porque o aquático, como a gente viu, diferente do que eu comentei do Stratos, que a gente bate o olho e já sabe que é o Stratos, que ele é muito parecido em várias versões, o aquático não, o aquático é bem distinto, a gente olha aqui, vê cada um de um jeito diferente, né? Inclusive a gente nota aqui que o tom da pele desse aqui é mais azulado do que o desses outros dois, que é mais puxado aí para um verde escuro. Curioso ver aí como é que ele era reinterpretado em cada mídia que ele aparecia. E aqui, só para finalizar, temos o aquático Cartoon Collection ao lado de sua contraparte da linha Motu Classics, em que nós temos uma figura baseada exatamente na Crossel Art, né? Na arte que a gente tinha lá no catálogo das cartelas.
era a inspiração dos Four Horsemen para criar as figuras Motu Classics, especialmente lá no começo da linha. Em breve vai ter review dessa figura aqui no nosso canal. Lembrando que essa figura aqui, inclusive, tinha uma cabeça extra que era a cara de gato. Se você tinha saudade da figura vintage, você podia trocar a face desse aquático aqui. Mas bem interessante a gente ver as diferenças de conceitos, e esse aqui, o quanto ele é bem parecido com o aquático Lords of Power que saiu na linha Origins. Então, aí está, pessoal, este aqui foi o nosso vídeo de análise da figura do aquático da linha Motu Origins versão Cartoon Collection da Mattel. Estou muito feliz porque confesso que era uma figura que eu queria bastante fazer o vídeo dessa figura aqui, como eu comentei, pelos motivos, o aquático é tão diferente, especialmente no desenho animado, e finalmente tem uma figura daquela versão lá, da versão animada do personagem, que era tão legal. O aquático é da lista A de personagens aí de Mestres do Universo, um dos principais capangas do esqueleto, tá desde o comecinho da franquia, foi uma das primeiras figuras, dos primeiros personagens criados na linha de figuras mesmo, na linha de brinquedos lá na década de 80, então merece aí a nossa homenagem, ganhar um vídeo aí para ele também, porque é uma figura que tá muito legal aí, e recomendo com certeza. Se você viu esse nosso vídeo, tirou suas dúvidas, ficou interessado nesse aquático aqui, saiba que ele não tá difícil de conseguir hoje em dia ainda não. O pessoal ainda tá vendendo aí no e-commerce. Até dá para achar aí em lojas físicas como a Colecione e tal, foi a ocasião aí que muita gente conseguiu, mas você consegue encontrar aí no e-commerce o pessoal vendendo aí em OLX, Mercado Livre, nos grupos de vendas aí, nos grupos de trocas de figuras, especialmente de Motu, né? Dá para você encontrar todas essas figuras aí da Wave 2 aí, que acho que vieram uma quantidade maior aqui para o Brasil, por isso que não está tão difícil consegui-las. Então, se você curtiu esse aquático aí, recomendo com certeza, é uma figura aí que vai adicionar bastante aí a sua coleção. Então, se você for atrás dele, vou desejar aí boa caçada, tá ok? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. Nós temos vídeos novos toda semana aqui no canal, então se você curte figuras de ação, curte esse tema aí, independente da franquia que seja, você vai encontrar aqui no nosso canal. A gente tem review de várias linhas, de várias figuras de ação. Se você der uma procurada aqui, der uma passeada no nosso canal, acredito que vai gostar do nosso conteúdo. E além da inscrição, se você gostou aqui do nosso conteúdo, compartilha também com seus amigos, dê um joinha, deixa um comentário aqui nos nossos vídeos, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo aqui é legal, é relevante e que merece ser divulgado, ser disseminado aqui dentro da plataforma, beleza? Então conto com a ajuda de vocês aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada vez mais. Aproveito também para agradecer quem nos assistiu até esse momento aqui do vídeo, e a gente se vê no nosso próximo. Até lá!